caso, boa noite a todo mundo. Não tive oportunidade de dar meus boa noite para vocês. E nós vamos falar hoje sobre essa suprema trupe de farsantes, na palavra da querida Paula Félix, que assola o nosso país recentemente, está tentando aí fazer uma pataquada aí com o Jair Bolsonaro. A gente já vai falar sobre isso um pouquinho, né? Bom, como os boa noites já foram dados, queria primeiro perguntar, lançar a questão para vocês, né? Como é que a gente chegou nesse ponto, né? Bia, por favor. Você? Oi, Ítalo, estão me ouvindo, né? Bom, eu acho que a gente já estava enxergando que isso estava vindo, né? Não foi, na verdade, uma surpresa. Já há algum tempo eu tenho alertado bastante aí essa questão do Supremo, né? Quando o Supremo tomou aquela decisão com relação ao Eduardo Cunha, que foi de suspender o mandato dele, sem que ele tivesse condenado nada, eu fiquei horrorizada mesmo. E naquele dia, naquela manhã, eu fiz uma transmissão ao vivo e eu falava assim, cadê os juristas desse país? Cadê os juristas desse país? Não é possível que ninguém vai fazer nada com relação a isso. E naquele mesmo dia, a única pessoa que eu encontrei que escreveu alguma coisa, não foi um jurista, mas foi uma pessoa que eu admiro muito, que é exatamente o Paulo Enéas, e esse é até um dos motivos de eu ter estreitado ainda mais, né, minhas conversas com ele, e a gente chegar aqui a esse hangout, porque o Paulo foi de uma lucidez incrível também. É claro que o professor Olavo já vinha alertando sobre isso há muito tempo, né? E a gente está aqui no campo de batalha vendo isso acontecer, né, na cara da gente. Então, assim, por que ninguém falou nada? Porque era o Eduardo Cunha. E o Cunha virou o pior palavrão, é uma coisa inacreditável, né? O PT, a esquerda, trabalha a coisa de um jeito, quer dizer, a propaganda deles de um jeito, que o Eduardo Cunha se tornou o pior bandido do Brasil, né? Todo mundo acredita nisso. Então, assim, a gente tem até que pedir licença para explicar que a gente não está defendendo o Eduardo Cunha, né? Você vê que o Bolsonaro tem problemas incríveis porque na hora do voto fez uma menção ao Eduardo Cunha também, né? Isso foi muito comentado, ele explicou que, eu estou falando por causa do processo de impeachment, que a gente só chegou até aqui graças ao Eduardo Cunha. Então, naquele momento, eu me indignei demais ao ver que ninguém ergueu a voz, ou quase ninguém ergueu a voz, para mostrar, né, principalmente os juristas, as pessoas que sabem que o que o Supremo fez foi um estupro à Constituição, e ninguém falou nada, porque, não, vai aparecer, né, todo mundo achou bom, na verdade, as pessoas aplaudiram porque se tratava de Eduardo Cunha. Antes um pouco, retrocedendo um pouquinho, quando o Supremo interferiu no processo de impeachment em si, falando como deveria ser a comissão, que não podia ser paralela, que o voto teria que ser de um jeito ou de outro. Eu estava na porta do Supremo nesse dia, e eu estava desolada, e eu gravei um vídeo, estava até com meu filho comigo, Samuel, e nós falamos, gente, o Supremo acabou de nos dar um golpe. O Supremo está interferindo numa atribuição, uma competência que é apenas do parlamento. Só a Câmara pode definir como vai ser isso. Isso é questão interna corporis. Aí, daquele jeito, naquele dia foi assim, uma coisa que pareceu menos grave para as pessoas, ninguém nem atentou para isso. Depois foi a história do Cunha, que foi gravíssima, suspender o mandato de um parlamentar sem condenação, mesmo com condenação. Quem suspende é o plenário da casa, não é o Supremo, está previsto na Constituição expressamente. Ainda que um parlamentar seja condenado, com sentença transitada e julgado, cabe ao plenário, tá? Ou da Câmara ou do Senado, suspender o parlamentar, tá? E aí o Supremo vai e suspende sem nem haver condenação. Nesse dia eu pirei. Eu fiquei assim, né, enlouquecida. E aí eu avisei, olha, gente, o próximo é o Bolsonaro. Eu falei isso, o próximo é o Jair Bolsonaro. E tá aí, né? O Supremo agora admite
uma denúncia contra o Bolsonaro, apesar da expressa previsão constitucional de imunidade parlamentar, que é absoluta, né? Materialmente ela é absoluta, e por algo que foi dito em plenário ou dentro da casa. E quando é dessa forma, o Supremo entende que não precisa nem ser por alguma matéria pertinente ao mandato. Se é dentro do Congresso, não tem nem que se perquirir se foi em razão do mandato ou não, tá? Considera-se que é em função do mandato. Então, eu estou, assim, bastante preocupada, mas eu acho que mais ocupada do que preocupada, né? Porque o tempo todo me mobilizando em razão disso, buscando, né, alertar as pessoas. Eu gravei um vídeo que ficou muito didático, eu coloquei precedentes do Supremo mostrando. Esse vídeo ele teve uma excelente repercussão, o Bolsonaro colocou até na página dele também. Então, só para mostrar para as pessoas que a questão agora, meu amigo, é o seguinte: eu não estou interessada se você gosta ou não do Bolsonaro. Você não deveria estar interessado nisso. Você deveria estar simplesmente preocupado em defender, tá, o seu país, tá, dessa ingerência, que é uma ingerência totalitária, né, de uma atuação política do Supremo, política partidária, porque o Supremo é uma corte política, mas ela não pode ser partidária, e o Supremo está sendo partidário e está cumprindo um projeto de poder da esquerda, que é, entre outras coisas, caçar o Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o tempo é de uma gravidade ímpar, tá? Eu nunca vi, né, nada tão grave assim acontecer, porque quando chega ao Supremo, né, quando o Supremo se torna uma corte comunista, né, você vai recorrer a quem, afinal de contas, né? Então, o parlamento hoje está de joelhos e precisa reagir, o povo inteiro precisa reagir. No caso do Eduardo Cunha, o povo não reagiu. Eu espero que, pelo menos no caso do Bolsonaro, agora as pessoas vão para as ruas e a gente possa pedir, né, no dia 3 agora, que as pessoas estão combinando de ir para as ruas, e no dia 30, então, não só questão mais só de impeachment fora Dilma, não, sabe? Que o Supremo cumpra, né, o seu papel institucional, constitucional, né? Porque você tem agora desculpa te cortar, Bia. O que a gente tem agora é uma Suprema Corte que a função dela é interpretar a Constituição e está fingindo que não é com ela, né? Tem a Constituição ali, né? Ignora. Não é só ignorar a Constituição. Eles fazem o seguinte, isso é mais grave. Eles falam, no caso do Cunha, eles falavam assim: olha, não se preocupe, não tem previsão constitucional, mas isso não vai virar uma coisa comum, a gente não vai julgar sempre assim. Quer dizer, eles estavam fazendo um julgamento de exceção num regime que não é de exceção. Pelo menos eles dizem que nós estamos numa democracia e, no entanto, estão fazendo um julgamento de exceção. Não existe nenhuma previsão para isso, tá? Num sistema, né, democrático, o Supremo fazer um julgamento contra a Constituição, dizendo que é contra a Constituição, mas que pedindo, assim, é um caso excepcional. E o gravíssimo 11-0, sem nenhum pedido de vista, isso não existe, gente. Todo processo, por menos grave que seja, tem um pedido de vista, um ministro que discorda. 11-0, isso é um escárnio, gente. Complicado. É mais uma demonstração. Eu vou parar de falar agora, para dar vez aos outros, tá? Porque eu realmente, assim, esse caso para mim está grave demais. Eu quero ouvir muito o que o professor Olavo tem a dizer. O Paulo Enes, que tem feito assim, um trabalho, escrito coisas fantásticas sobre isso, e ver se a gente consegue jogar um pouco de luz nisso e ajudar as pessoas também, esclarecer as pessoas que estão nos vendo aqui, nos assistindo, e que estão também precisando saber o que está acontecendo, tá? Passei a palavra para vocês.